Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula, né? A última foi avaliação e hoje nós iniciamos um conteúdo novo. Está no capítulo 3 do livro ou daquela apostila que a gente enviou para vocês virtualmente. Então, o tema agora é bioquímica celular. Bio é vida, então é a química da vida. São as substâncias químicas que a nossa célula possui. Então, vocês já sabem, aprenderam em química, né, que os elementos químicos formam as moléculas. E essas moléculas vão formar as substâncias que estão contidas na nossa célula. Então, os elementos químicos mais comuns nos seres vivos, inclusive no homem, é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, seguido do enxofre e do fósforo. A gente chama de Chon, né? Chomsky, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Claro que temos outros, cálcio, ferro, né? Mas esses são os mais comuns. Esses elementos químicos vão formar as substâncias químicas. Nós temos as substâncias inorgânicas, que é constituído pela água e sais minerais, e as substâncias orgânicas, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. As inorgânicas, elas tanto são encontradas no ser vivo e no ambiente, e quase não tem carbono, ou a maioria não tem carbono, né? As substâncias orgânicas, elas têm carbono na sua fórmula química e são encontradas em organismos, como os carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar as substâncias inorgânicas, começando pela água. A água é é a substância que temos em maior quantidade no nosso corpo. Então, dependendo do livro, da bibliografia, das referências que a gente estuda, vem 70%, 75%, 65%, varia um pouquinho, mas é em torno de 70%, né, é água que temos no organismo. A molécula apresenta uma região negativa, que é a do oxigênio, e a outra positiva, que é a dos dois hidrogênios. Então, a fórmula da água todo mundo conhece, que é H2O. A água ela é muito importante, ela é conhecida como o solvente universal. E ela tem essa capacidade de dissolver porque está relacionada com a polaridade, como a gente viu, o polo positivo e o polo negativo. A dissolução das substâncias é importante para a ocorrência dessas reações químicas. Então, a água dissolvendo as substâncias químicas, ela facilita as reações químicas no organismo. Reações essas chamadas de hidrólise. Vocês vão estudar em química as reações químicas de hidrólise. E além disso, a água ela propicia o transporte de substâncias dentro da célula e dentro do nosso organismo. Então, ela é um veículo, né, que transporta as substâncias. Então, a quantidade de água, ela varia no nosso corpo, de acordo com a taxa metabólica. Quanto mais metabolismo, quanto mais a célula trabalha, mais ela vai precisar de água. Tecidos têm mais água que outros tecidos. Um tecido nervoso, ele vai ter mais água, né, que um tecido ósseo, por exemplo. A idade, quanto mais novo, mais água. E de acordo com a espécie, como a água-viva, é uma espécie que tem muita água no seu organismo. A idade, então, a taxa de água decresce com o aumento da idade. Mais novo, mais água. Mais velho, menos água. A atividade, então, célula que trabalha menos, atividade metabólica menor, menos água. A espécie também varia com a quantidade de água. Então, a água viva, ela tem muita água no corpo, 98%. E no ser humano, como eu já mencionei anteriormente, ela pode variar de 60%, 63%, 70% de água. Na próxima tela, a gente vê que a água ela regula a temperatura do organismo. Então, vocês observem que os mamíferos possuem glândulas sudoríparas,
inclusive nós, né? Então, quando está muito calor, essas glândulas vão eliminar água, o nosso suor, que ao evaporar vai refrigerar o nosso corpo. Isso também acontece depois de uma febre. Se a gente está doente com alguma infecção, depois daquele febrão, a gente vai liberar suor, que é uma homeostase, né, para que o corpo tente regular a temperatura. O cachorro, como ele tem poucas glândulas sudoríparas, ele vai perder água por meio de uma respiração ofegante, o ofego. Então, pela língua, vai eliminando muita água, né? Aqui tem um esqueminha que resume as funções na água no organismo humano. Vai regular a temperatura corporal, vai umidificar os tecidos e órgãos, protege os órgãos e os tecidos do corpo, lubrifica as articulações, as nossas juntas, né? Os nossos ossos, ajuda a prevenir a prisão de ventre, importante a gente tomar água diariamente, né? Reduz a sobrecarga nos rins e no fígado através da eliminação de resíduos. Então, a água, ela ajuda a filtrar e transportar substância, a urina é uma prova disso. Transporta os nutrientes e oxigênio para as células, o sangue, ele é um tecido rico em água, né? E ajuda a dissolver minerais e outros nutrientes para deixá-lo acessível quanto o organismo precisa. Aqui alguma curiosidade, né, sobre a tensão superficial da água. Então, a água apresenta essa tensão que permite que os insetos caminhem sobre a água. E ali mostra, né, a separação entre o óleo e a água, mostrando essa propriedade da água, que é a tensão superficial. Certamente já estudaram em química. Então, além da água, nós temos os sais minerais, que também é uma substância inorgânica. Ao contrário da água, os sais minerais eles estão presentes em pequenas quantidades. O que tem muito de água tem pouco de sais minerais. Só que, apesar de pequenas quantidades, ele é muito importante para o bom funcionamento do organismo, para que o metabolismo aconteça corretamente. E se faltar algum sal mineral, o organismo pode não trabalhar direito e a gente ficar com algumas doenças, e isso vocês vão pesquisar no trabalho depois para me entregar. Então, os sais minerais, eles são encontrados em pequenas quantidades e de 3 formas. Dissolvidos na forma de íons na água no corpo. Então, a gente vê, né, a gente sente o sabor, a lágrima, o suor é salgado, o próprio sangue da gente é salgado, a urina é salgada. É encontrado também os sais minerais formando os cristais cristalizados, mais endurecidos ou imobilizados, como em carapaças de crustáceos, como siri, caranguejo, camarão, insetos também, em cascas de ovos e em ossos. E também combinados com moléculas orgânicas, como o ferro na hemoglobina, né, e o magnésio na clorofila das plantas. Clorofila é o pigmento verde das plantas e a hemoglobina é o pigmento vermelho do sangue. Aqui são os principais sais minerais: cálcio, fósforo, sódio, cloro, potássio, magnésio, ferro, iodo, flúor, cobre e manganês. E a partir disso, vocês vão fazer o trabalho que vai ser editado sobre sais minerais, para você fazer uma pesquisa sobre a importância dele no organismo. Um bom trabalho. Aconselho vocês reler também o texto, capítulo 3. Um abraço.